Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sei que estou incorrendo no erro sistemático de descumprir a minha palavra, que é a palavra do Dr. Hypnos, de ter episódios semanalmente. Eu acho que fazem aí 3 semanas que não sai episódio. Teve gente que já me mandou mensagem, tá até público aí, tá publicado. Cadê o episódio novo? Né? Mas infelizmente eu incorri nesse erro. Me desculpa, foi moleque. Eu fui Neymar. Errei. Espero que me perdoem. Ainda mais o meu erro, que não foi tão grave quanto o do Neymar, né? Que é ali, sei lá, trair a mulher pela milésima vez, sonegar imposto e etc, né? Não sei mais que crimes o Neymar cometeu. Acho que tem estupro também, né? Na ficha do Neymar. Me perdoem, porque o meu único crime foi não fazer o podcast do Soninho até agora. Esse é meu único crime. Mas é porque a vida tava louca, né? Eu tenho um tema hoje, um caos muito rápido. Eu acho que eu até já contei esse caos, que é o caos da fonte, de quando eu trabalhava nas atividades. Mas realmente esse mês de maio, o mês que passou, já estamos em junho, mas na minha cabeça ainda é maio. Foi um mês muito turbulento, cheio de atividades, cheio de chateações, problemas, tretas, lorotas, mas que estão se resolvendo, assim espero. E acabou que não sobrou tempo para o sono. Dr. Hypnos não dormiu. E realmente teve um dia que eu não dormi, né? Que eu tava fazendo um trabalho aí e virei à noite fazendo esse trabalho. E ele é representativo de todo esse tempo sem Dr. Hypnos. Mas cá estamos nós, novamente, buscando voltar aí com uma impressão de episódios semanais. Quem sabe às vezes até mais de um. E ontem eu tava pensando nisso, né? Nossa, faz tempo que eu não posto episódio. O que eu vou falar? Eu não tô nem me lembrando aqui o que eu tenho pra falar. Tenho aqui alguns pedidos anotados. E aí eu tava lembrando disso. Eu tava num barzinho, numa festa de aniversário de uma colega. E aí nesse restaurante, né, que é um barzinho, ele tinha uma fonte de água. Aquela fonte assim bem classuda, né? Tô passando aqui num barulho, não sei se vai bater muito aqui, eu tô no carro, né? E aí passei na frente de uma festa aqui, muito barulhento. Mas voltando pra fonte, é uma fonte bem classuda, assim, e naquele modelo mais robusto e grandioso da fonte, né? Que são como se fosse ali 3 pratos, né? Segurados por um eixo, e cada prato um em cima do outro, e cada um é um pouco menor do que o abaixo. E aí a água, ela vai sendo jorrada ali por cima. Ela bate no primeiro prato pequeno, enche ele transborda e cai no prato abaixo dele, que por ser um prato maior do que o primeiro, né, o mais alto, vai comportar a água até ficar completamente preenchido e transbordar num terceiro prato, por sua vez maior, e finalmente encher e transbordar na piscininha da fonte. Enfim, e retornar ali pro primeiro prato através da bombinha. E aí isso me fez lembrar de uma história de quando eu trabalhava na loja de antiguidades. História essa que eu com certeza já contei, né?
minha companheira falou que eu já contei em algum episódio do podcast, mas eu falei, vou contar de novo, porque o podcast é meu. Eu falo o que eu quiser e as pessoas nem devem lembrar. É um episódio lá, sei lá, o 3º episódio, 10º episódio. A gente já tá no 200 e nem sei. Mas quando eu trabalhava na loja de antiguidades, ela era uma loja de antiguidades e de itens de decoração, principalmente para jardim. E esses itens de decoração consistiam em peças de ferro fundido envelhecidas artificialmente, né, para parecerem ali antiguidades, né, coisas bem mais antigas do que realmente são. Então tinha poste, tinham grandes jarros para colocar de decoração. Você podia colocar uma planta lá dentro ou só deixar sem planta, né, que eram grandes jarros, muito grandes mesmo, assim, do tamanho de uma criança de 10 anos de idade. Dá pra esconder um corpo lá dentro de uma pessoa adulta, né? Se embolar bem, dá pra ficar lá. E uma desses itens de decoração era uma fonte. Tinha 2 modelos de fonte, uma fonte de parede e essa fonte que tem os pratos, esses 3 pratinhos, maior que o outro, né, consecutivamente. E beleza, né, tinha essa fonte. Dentro dela a gente, embaixo, né, coloca uma bombinha de aquário e para ela ficar ali funcionando como uma amostra, né, para as pessoas verem, tá aqui, a fonte está funcionando. Isso no meio do shopping. O primeiro detalhe é que a bombinha de aquário para jogar a água para cima e fazer a fonte fontificar era uma bombinha de um aquário pequeno. Ela conseguia capilarizar a água até o último pratinho para a água ir caindo, mas com uma força reduzida. Então era uma fonte que ficava mais assim, dando uns pinguinhos e tal. Não era aquela coisa assim tão frutífera, né? Aquela água toda jorrando e caindo e fazendo aquela coisa bonita da fonte, né? Mas ela funcionava, dava pra ter ideia de como fosse. E aí o meu chefe falava, se você vender a fonte, a pessoa quiser que jorre mais água, é só comprar uma fonte, uma bombinha de aquário maior. Eu comprar 2 dessa aqui ou comprar uma maior. Aí eu, não, beleza. Aí me passou, né, lá, aqui tá o telefone da loja que vende a bombinha de aquário. Então deixava guardado comigo ali. E pois bem, essa fonte pra mim era um grande estorvo. Porque como eu já disse também anteriormente, eu trabalhava como vendedor na loja de antiguidades, mas o meu chefe, ele ia pro Rio de Janeiro e eu ficava sozinho na loja. Que na prática fazia com que eu fosse tudo na loja. Vendedor, gerente, atendente, contador e pessoal da limpeza também, faxineiro. E com o tempo, como era uma loja que ficava exposta, um quiosque, pegava poeira muito rápido e tinha muitos bichinhos que caíam ali, né? Principalmente na fonte, que era um lugar que tinha água. Então, sei lá, muito mosquitinho ali caía ali em cima, inseto, ficava sujo. Então eu tinha que ficar todo dia, né, ou a cada ali 2 dias, limpando a fonte, porque já juntava uma quantidade absurda de sujeiras diversas ou insetinhos ali dentro. E era um saco limpar a fonte, porque eu não tinha instrumentos de limpeza, porque o meu chefe não pensou nisso, né? E eu não ia gastar o meu dinheiro para comprar instrumentos de limpeza. E eu também tava com preguiça de pedir pro meu chefe comprar instrumentos de limpeza. Então eu limpava a fonte com um copo do Burger King. Eu pegava o copo e ia pegando a água ali suja, tirando e jogando fora. Na verdade eu tinha uma vassoura, né? Eu tinha uma vassoura e uma pazinha. Isso tinha.
mas outras ferramentas de limpeza mais complexas eu não tinha. Então eu ficava limpando ali a fonte, reabastecia a fonte com um copo do Burger King. Então eu tirava, imagina ali eu tirando a água velha com o copo do Burger King, eu ia tirando a água e arranjava algum balde pra encher o balde e jogar esse balde de água suja no vaso do banheiro. Tinha um banheiro perto. E aí depois eu tinha que encher esse balde e jogar com água limpa e jogar de volta na fonte. Era uma situação bem ridícula, assim, precária. Pois bem, essa já é a primeira chateação com a fonte. Ter que limpar a fonte a cada 2 dias de diversas sujeiras. E como você não tem muitas ferramentas ali pra fazer essa limpeza ou pra encher a fonte, limpar e tirar a água velha e depois encher de novo, eu tinha que ficar fazendo isso com um copo do Burger King com um balde que eu pedi emprestado do pessoal da limpeza, porque eu não tinha um balde. Até que um belo dia chega um senhor, não exatamente um idoso, mas uma pessoa ali já se encaminhando, né, pra vida idosa, um aposentado dos seus 56 anos, mas bem assim de saúde aparentemente. Ele chegou, ele falou: nossa, amei essa fonte, que fonte maravilhosa, porque quando eu morava em tal lugar tinha uma fonte, e o barulho da fonte, né, olha que coisa nostálgica, eu gosto muito desse barulho relaxante da fonte, né, aquele barulhinho de água caindo, tipo uma chuva, realmente relaxante, né, você se imagina assim, uma rede do lado de uma fonte dessa, numa área verde, num quintal, aquele barulhinho da água caindo, como se fosse uma mini chuva, e você dorme. Realmente é uma boa visão. E aí ele falou: quanto é que é a fonte? Acho que, se eu não me engano, a fonte era R$6.500, algo nesse sentido, R$7.000, 6.500 ou R$7.500. E ele perguntou se dava pra fazer um desconto, né? Ele achou a fonte um pouco cara. Eu falei: não, dá pra fazer aqui. Eu fiz não lembro agora qual desconto que eu consegui fazer pra ele, mas era um bom desconto. Modéstia à parte, eu sempre fiz bons descontos, né, possíveis ali pra atender e ter a venda. Mas ele falou assim: não, mas é porque essa fonte aqui, ela é assim mesmo, que a água não tá jorrando muito, não tá caindo assim muita água. Aí eu falei: olha, é porque ela tá com essa bomba pequena, mas a gente troca a bomba, compra uma outra bomba, ficam 2, né, e aí vai ficar um fluxo mais robusto, ou a gente vai comprar uma bomba, a gente compra aqui por nossa conta a bomba maior e vai ser mais forte, né, o fluxo vai ficar mais forte. Aí, mas eu não sei se é a bomba, será que não é o design aqui dessa fonte que faz ela jorrar pouco e tudo? Eu não tenho certeza que é só porque essa bomba é muito fraca, né? Aí ele falou: não, faz o seguinte, tem como você fazer ela com mais água aqui em cima pra ela ir caindo e eu escutar pra ver como seria o barulho? Com esse copinho aqui, tal, que tinha um copinho ali do lado. Tem sim, claro. E aí ele ficou me olhando, né? Eu peguei o copo e enchi. Fui lá no primeiro prato grande da fonte. Eu vou colocar uma imagem parecida aí na capa do podcast. Enchi o copo e aí eu joguei no primeiro pratinho pequeno, que ele vai escorrendo nos outros pratos e fazendo barulho. Aí não, enche mais. Aí eu enchi mais. E aí a água ia caindo, fazendo barulho. Eu fiz isso uma vez, repeti algumas vezes. Não, continue enchendo, como se fosse o fluxo mesmo. Eu falei: pô, cara chato, bicho. Já deu pra escutar que faz o barulho. Mas ele queria que eu ficasse jogando como, né,
imitando ali o fluxo que teria. E aí eu fiquei pegando, aí eu, depois de alguns segundos, né, pegando a água muito rápido, embaixo e colocando em cima, embaixo e colocando jogando em cima. Ele falou assim, não, eu falei, e aí, você acha que ficou do seu agrado, vai dar certo pro jeito que você quer? Aí, não, calma aí, deixa eu virar de costas e não olhar. Não, mas continua fazendo. Eu fiquei fazendo aquilo igual eu me senti muito explorado naquele dia, porque era muito sem noção, sabe? Cara, você já escutou o barulho, você não precisava virar de costas e fechar. Ele tava fechando o olho assim, sabe? Pra imaginar. Ai não, como é que vai ser em casa? Eu fiquei assim, cara, ou você só quer me humilhar mesmo, você é um merda, ou você só tá inventando uma desculpa pra não comprar esse negócio. Tipo, não tá do jeito que eu quero, não vou comprar. E se for isso, é só falar, não quero, não é o jeito que eu quero. Ou, depois eu vejo, na volta eu vejo e compro. Eu vou entender, eu não vou ficar chateado, mas não me faça ficar pegando a água no prato de baixo e jogando no prato de cima constantemente, igual um idiota, sabe? Enquanto o cara ficava lá de costas tentando imaginar como é que seria no quintal dele, da mansão dele. Eu fiquei muito bravo com isso, com essa história, com esse cara. E essa é a história da fonte. Ele não comprou a fonte, claro. Ele falou, vou ver. E aí ele ainda voltou mais uma vez. Depois dele ter andado no shopping, ele voltou e perguntou sobre a fonte e o preço de novo. E confirmar o desconto que eu tinha dado pra ele, que ele tinha esquecido o desconto, quanto é que ia ficar. E aí ele falou, tá bom. E enfim, ficou por isso mesmo, né? Eu vi essa fonte ontem e eu queria contar essa história. A história de eu ficar enchendo lá a fonte igual um imbecil, porque o cara queria sentir como seria a vibes da fonte na mansão dele. Eu nunca vendi essa fonte, mas as fontes de parede, elas eram mais simples e aí eu vendi algumas. Até porque ela era uma fonte mais barata, né? Eu acho que ela custava 3 mil reais. E essa outra aí era o dobro, né? Enfim. Trabalhar com gente, né? Com atendimento ao público é uma grande coisa. Sempre uma grande surpresa, né? Envolve grandes surpresas, envolve bizarrices e gostos malucos de pessoas. Então, boa noite. Como vocês devem ter percebido, né? É um podcast gravado no carro. Tem os barulhos do carro e da pista. Espero que não tenha ficado esse barulho muito ruim. Mas até a próxima.